Shalom, eu sou a Bispa Renata e hoje eu quero falar com você sobre a gratidão. Eu quero fazer uma introdução sobre a gratidão, mas na verdade eu quero falar da importância da escrita, da importância de você ter, assim, quais os benefícios, e são muitos, de você compreender e você praticar e ter o caderninho da gratidão, assim, é algo tremendo. A primeira vez que eu ouvi isso foi numa palestra de psicologia na faculdade. E, na verdade, essa professora, ela falou assim muito rápido, porque o tema dela era inteligência emocional, mas ela falou sobre esse caderno, da importância e como ela praticava o caderno da gratidão. E eu confesso que eu fiquei assim, super assim, a fim de me aprofundar nisso, e eu fui fazer as minhas pesquisas. E eu achei interessante que a gratidão, ela está dentro da emoção, do sentimento, da cognição e do comportamento. São, assim, quatro coisas extremamente importantes e distintas. E eu achei tremendo quando você entende o que é a gratidão, que hoje está tão maçante, né? As pessoas falam, às vezes, assim, mesma coisa que felicidade, sem conhecimento, sem definição. Eu já vi, assim, pessoas para fazer redação ou explicar, ou ser abordado e nessa pergunta o que é felicidade, e a pessoa, na verdade, não consegue desenvolver. E a gente fala a todo momento sobre a felicidade. Eu quero ser feliz, a felicidade, eu quero encontrar a felicidade. E a mesma coisa que as pessoas estão utilizando sobre a gratidão. As pessoas falam sem conhecimento. Eu achei interessante uma psicóloga que ela dá palestra, né, sobre a gratidão, sobre outras coisas também, e eu achei interessante que ela diz assim, que normalmente as pessoas abordam e dizem assim, não, eu sou uma pessoa grata, porque quando eu recebo, né, eu agradeço. E aí ela diz, isso é educação. Não, mas eu sou grato porque eu vou na igreja, eu rezo, eu oro, né, eu agradeço. Isso daí é oração, não tem nada a ver com a gratidão. E eu achei muito bacana que ela define a gratidão com mudança de olhar. Ou seja, o que eu quero explicar é que na gratidão, existe a gratidão automática, que é essa gratidão aí que a gente coloca todo momento, grato, mas na verdade a gente não tem, ela se torna na verdade um recurso de linguagem, mas a gente não se apropria e não tem uma vivência dentro dessa gratidão que a gente diz. É mais ou menos como às vezes a gente diz direto, ou para um amigo, no Facebook, ou em qualquer lugar, como você está, né? Oi, como você está? Mas normalmente você já quer entrar no oi. Olha, eu preciso disso, oi, eu quero saber disso, e nem todas as vezes nós estamos realmente querendo saber exatamente como a pessoa está passando. Virou assim uma regra, e parece que ser grato, falar que é grato é uma regra. Então esse é o pensamento automático, né? Esse pensamento automático existe, tá dentro da psicologia, mas na verdade esse é uma gratidão automática, assim, costumeira, talvez por educação. A segunda é a passiva. O que é passiva? Ela é eventual, essa gratidão. Mais ou menos quando você compra a sua casa, você fica, nossa, fica feliz e aquela coisa, então, nossa, você talvez olhe, você veja os anos que você trabalhou, os investimentos, os planejamentos, tudo, então naquele momento dá uma sensação de gratidão, de realização, e isso, na verdade, assim, é muito bom e é perfeitamente normal isso, mas assim, é eventual, ou seja, depois de não sei quanto tempo, aí você se forma, até qualquer coisa melhor, que é no dia de você pegar ali, né, o seu certificado e você, né, passar pela colação de grau, assim, nossa, passa muita coisa pela nossa cabeça, e aquele momento é o nosso momento de gratidão mesmo, que você faz uma reflexão de tudo que você passou, os trabalhos, os horários, falta de dinheiro, luta, sei lá, horas de deixar de dormir para poder terminar, e aí nisso vem aquela gratidão que é eventual, mas a gratidão que a gente diz dentro da psicologia, a gratidão ativa, é simplesmente você entender e pensar em tudo como forma de gratidão, você fazer uma reflexão daquilo que você é grato, você faz um reconhecimento, ou seja, o seu modo de olhar é um foco, e nesse foco é que você corre atrás dentro desse sentimento, né? E quando eu falo do caderno, com o caderno
da gratidão é exatamente por isso, porque na verdade ali você coloca no seu caderno, sei lá, independente de uma forma de gratidão, ou às vezes durante o dia você tem 10, você tem 20, poxa, coloca isso daí e faça uma reflexão, o porquê que isso é grato e o porquê de tanta alegria, porque muda até a sua forma de pensar, você vai educando o seu cérebro, né? Porque existem pessoas que só reclamam, são pessoas insatisfeitas, são pessoas que, na verdade, negativas, são pessoas que nem dá prazer de você estar do lado dessa pessoa. E quando você faz o seu caderno de gratidão, todo momento você pensa, às vezes passa um tempo, você vai lá e você olha, e você vê. E quando essa professora falou sobre o caderno de gratidão, ela ressaltou no dia que o irmão dela morreu. Acho que ele tinha mais ou menos 38 anos, parece que ele teve um infarto fulminante na rua, caiu e morreu. E aí foi aquela correria, tudo. Então imagina assim, ela pensar na idade, na forma que o irmão morreu, um homem assim sadio e não tinha nenhum sinal de desgastes assim, né, no físico, ou seja, e aí ela ficou pensando depois do enterro, depois de tudo que aconteceu, o que ela ia falar daquele dia. E quando você faz a gratidão, você tem que realmente pensar nas coisas que você é grata. É uma educação, uma reeducação que você tem. E aí ela lembrou-se que naquele dia fazia muito sol. E ela ama o sol. E ela relatou isso no caderno. E ela pensou tudo. Passando um ano, olha que forma, ela perde a mãe. E no dia que a mãe morreu ainda estava chovendo pra caramba, e ela adora sol e não chuva. E aí ela fez uma reflexão de ser grata de alguma coisa que agora eu não me recordo que aconteceu no dia em que a mãe dela faleceu. Ou seja, isso também, a gratidão, eu quero também agora falar um pouco sobre o que acontece no cérebro. Eu acho tremendo, porque quando uma pessoa é grata, ela muda seus pensamentos, essa linha que a gente diz que é a linha medial do córtex pré-frontal, diz o quê? Que nessa linha fica, tipo, ativado assim, a sociabilidade, os relacionamento interpessoal, a empatia. E isso, na verdade, te traz assim um benefício tremendo. Você consegue se abrir assim para o novo, você consegue se abrir e entender as coisas que estão acontecendo. E aí, fora isso, tem o subcortical que fica embaixo daqui da caixa pré-frontal do córtex. E aí diz que você traz outros lugares do cérebro que vão te ajudar muito, inclusive o hipotálamo, que na verdade uma pessoa que é grata, ela não vai ter problema de estresse, provavelmente. Vai ter o lugar do dopaminérgico, que é uma pessoa motivada. Então, que significa que quando você começa a reeducar a sua forma de pensar e você começa a ser grato, você começa a olhar para as coisas, os filósofos falavam isso, eu acho que estoicismo, acho que é isso, estoicismo, que eu me recordo da época de filosofia, era mais ou menos isso, e eles tratavam exatamente isso, como que os homens se retratavam diante das coisas ruins, ou diante dos acontecimentos, assim, adversos no dia a dia. Então, aquela pessoa que reclama, então ela vai ser uma pessoa estressada, ela vai ser uma pessoa que não vai ter motivação nenhuma, vai ser uma pessoa apática, olha, né? Então, tantas coisas assim, maléficas. E aí, os estoicos falavam exatamente isso. Vamos supor, você... não sei, você bate seu carro, você perdeu o seu carro. Então a pessoa começa a chorar, meu carro. E aí eles começam a fazer, na verdade, eles criam essa teoria que o homem sabe, ou a pessoa que realmente está numa maturação e está numa coisa de agradecimento, uma pessoa grata, que exerce a gratidão, você olha para aquilo e você começa a agradecer que você não morreu, você poderia, sei lá, ter ficado paraplégico, você poderia ter, sei lá, ter perdido, ser mutilado parte do seu corpo, as pessoas que estavam dentro do seu carro poderiam ter morrido, e você ia viver com aquela dor pro resto da vida, aquela culpa, se sentindo culpado, e na verdade você bateu o carro, e é uma coisa que acontece com todo mundo, pode acontecer com todo mundo, né? O carro ser roubado também da mesma forma, por isso que existem seguros, porque
todo dia, ninguém foge dessa que possa acontecer isso, mas a pessoa olha para a situação de uma forma de gratidão. Senhor, eu agradeço, né? Eu fiquei desempregada, Senhor, eu agradeço. Por quê? Porque eu peguei esse dinheiro, eu vou fazer a minha aplicação, talvez eu vou fazer uma viagem, tudo Deus sabe o que faz, né? E é muito bacana quando a gente começa a trazer isso para o nosso cérebro e ensinando a trabalhar em benefício a nós mesmos, né? De sermos mais gratos. E esse caderno, assim, eu acho tremendo, né? Porque ele faz, eu tenho vários cadernos, tá? Eu gosto muito de escrever. E aí ali eu coloco o dia e eu coloco uma reflexão. Como também eu tenho o meu caderno de meditação também. Eu faço o meu devocional. É algo assim que, traz muita coisa boa, mas vamos falar hoje sobre o caderno da gratidão. Esses dias eu falei sobre a importância de ter um caderno, é uma terapia, uma das partes de terapia muito importante. Existe um filme, meu Deus do céu, deixa eu ver se eu lembro, eu até anotei, Paranoid Park, é o menino que sem querer, não sei, acontece, um homem cai na linha do trem e morre, vem em seguida, e enfim, a história é que esse menino se sente culpado, e ele conhece uma moça, e essa pessoa impulsiona para que ele começasse a escrever, e a partir do momento que ele começou a escrever, a relatar como ele se sentiu, o que aconteceu, ele começou a ser curado. Então isso é uma terapia muito boa. Então esse da gratidão é maravilhoso, porque inúmeras vezes a gente vê a diferença, por exemplo, de Davi, todo momento ele está na Bíblia, ele está agradecendo ao Senhor, tudo, eram coisas assim minuciosas que talvez passasse por mim ou passasse por você, mas você vê que Davi, ele dá um foco naquilo, ele tira um aprendizado daquilo, ele consegue ver a manifestação de Deus, ele consegue ver, sabe, a mão de Deus, assim, de uma forma extraordinária. Essa pessoa grata. Agora a pessoa que não é grata, meu Deus do céu, né, é difícil lidar com essa pessoa. Eu tenho uma amiga que ela passa por isso, e ela estava ajudando a mãe totalmente dependente dela, mas ela disse, olha, tem dias que eu tenho que orar muito, porque a minha mãe reclama de tudo, reclama da água, reclama da comida, reclama de tudo, das finanças, de tudo. E a gente às vezes se retarda e deixa, a gente mesmo começa a somatizar muita coisa, e essa somatização vem para o físico, e isso acarreta tantos problemas pra gente. Só falta-nos realmente nós exercitarmos. Quando eu olho assim Tiago, quando eu olho o livro das epístolas do apóstolo Pedro, é quase impossível. Ele diz assim, que nós precisamos nos alegrar na tristeza. Ele e Tiago, o povo estava perdendo tudo, e o apóstolo Pedro vem dizendo que essa é a verdadeira adoração, é quando a gente está sofrendo, e a gente está glorificando a Deus. E aí, como que eu digo para você, como que a gente consegue isso? Na verdade, desenvolvendo o espírito de gratidão, sermos dependentes de Deus e entender que em todas as coisas o Senhor cuida, e o Senhor tem algo assim extraordinário para minha vida e para sua vida. Então, queridas, nessa quarentena, para mim, assim, eu tiro um grande aprendizado de tudo isso, que tem sido um tempo que o Senhor tem me dado para eu ler, e eu confesso a vocês, tem dias que eu não tenho vontade. A gente se acostuma tanto, tá no Google, né, que vem tudo assim, praticidade. Hoje você vê, eu estudo praticamente com vídeos, eu ouço a palavra de Deus, eu ouvindo muito sermão, muitos estudos, e parece que cria uma preguiça na gente de pegar um livro e ler, mas é uma disciplina, eu preciso, porque a leitura, ela traz assim também algo extraordinário e não superficial, como muitas vezes na internet, né? No Google, no Instagram, sei lá, uma coisa superficial. Então, assim, a leitura, nada. Você pode pegar um filme, e daquele livro não é como livro, ele é muito minucioso. O que me chama atenção também é que, por que caderno? Porque você tem que escrever com letras cursivas mesmo, né? Mas eu vou digitar, tudo bem, mas há
um estudo da neurociência que é comprovado que, na verdade, assim, mas eu penso em tudo, mas o seu pensamento está muito bagunçado no seu cérebro. Quando você escreve, é como se você estivesse fazendo um planejamento, colocando, isso te traz mais ideias, mais criatividade. É a mesma coisa na neurociência, que diz que uma coisa é escrever no computador e a outra com letras cursivas. Parece que eu imagino, eu defino isso assim, muito mais criativo. Você é muito mais minucioso naquilo que você está sentindo. Você consegue se expressar e através dessa expressão há cura para a tua alma, né? Há refrigérios para a tua alma. Então, assim, não perca esse tempo como se diz, de quarentena, que no começo acho que estava até bom, né, a gente dormia até mais tarde, mas agora começou a ficar muito exaustivo, parece que até o corpo tá pedindo, me leva para passear, né, assim, que ele não aguenta mais. Mas o que acontece? Então eu tenho pensado nisso, mas esse tempo para mim não pode ser em vão, então tem que ser um tempo de leitura, tem que ser um tempo de caderno, sabe? Gente, essa garota aqui, eu li tudo sobre o Holocausto, sou apaixonada, mas Anne Frank, exatamente também, alguns teóricos dentro da psicologia até ressaltam sobre ela. Ela conseguiu passar tudo isso por quê? Porque ela tinha um diário na mão. Você vê que ela ali, Anne Frank, ela começa a relatar tudo que eles comiam, como eles estavam, quais as neuras que estavam acontecendo, quais eram os desafios, quais eram os sonhos dela, né? Enquanto ela estava enclausurada. Então, assim, Anne Frank foi, assim, na verdade, um testemunho para nossa vida. Sou apaixonada por ela, já li pela família dela. Tem um outro, ai meu Deus do céu, que é maravilhoso esse daqui, Eu Sobrevivi no Holocausto, muito, muito, muito bom. E as pessoas começam a relatar suas histórias e na verdade se cura, se amadurece, você sai dali assim com um grande aprendizado, né, que Deus tem para minha vida e para sua vida. Então eu quero te estimular mesmo, escreva, ou tem um diário, eu sempre tive diário, acho que até meus 35 ou 38 anos eu tive diário, e eu lembro que sempre escrevi desde pequena, assim, e é algo também maravilhoso, porque ali você está falando sobre a sua vida. Eu coloquei umas regras também, esses dias na internet, desse caderno, que eu também gosto, porque você pode começar dizendo o que aconteceu, então de repente você começa a relatar, sei lá, briguei com a minha irmã, e aí o que você está sentindo, você vai detectar o seu sentimento, eu tô com ódio, eu tô com rancor, eu tô ressentida, você vai se expressar, você vai reconhecer aquilo que você está sentindo, por que você está sentindo, por que você está se sentindo dessa forma, e aí você mesmo vai se autoanalisar, e aí o que depende de você e o que depende do outro, né, dessa situação, e aí é muito bacana, porque ali eu chego no estágio que eu vou entender, na verdade, assim, os erros da minha irmã e os meus erros, quais foram os meus erros, então onde eu posso me consertar, porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso me amadurecer dentro daquela situação. Então eu acho assim uma grande reflexão, quais comportamentos posso adotar nessa situação. Então, poxa, sei lá, vamos inventar aqui, a minha irmã pega as minhas coisas, ou uma pessoa totalmente desorganizada, então eu vou pensar como que eu posso melhorar diante dessa situação, o que você precisa deixar soltar. E aí nessa análise também, será que será que eu tô brigando com a minha irmã por causa da almofada da minha cama? Será que eu tive esse quebra-pau, porque na verdade eu não gosto que ninguém senta na minha cama, e parece que ela faz de propósito, ela senta na minha cama e ela deixa a minha cama desarrumada. Então assim, o que eu preciso soltar? É a cama? O que eu preciso soltar? É algumas dependências da minha mãe, da minha irmã? Então assim, é muito, muito bacana. Ou você pode fazer um diário mesmo relatando aquilo que você estava sentindo, aquilo que aconteceu, quais são as suas expectativas, e assim, é maravilhoso. Então essa é a ideia que eu tive, pretendo trazer outras aí, mas né, para vocês que me pediram, algumas pessoas, também pessoas estavam procurando amigos,
né, preocupados, não sabia o que podia fazer, e eu penso assim, numa autodisciplina. Nós precisamos realmente nos amarmos, nós precisamos investir no nosso crescimento, na nossa cura. É isso que eu tenho aprendido. E, meu Deus, tem o meu caderninho da oração também, olha que bacana. Então, normalmente, quando eu falo, pega alguma coisa que tenha a sua característica, porque isso também te motiva, que tenha a sua pegada. Então, esse aqui também é o meu caderninho de oração, que eu sempre coloco aqui, oração de amigos, ou algumas conquistas que eu preciso, e aí eu oro diariamente. Normalmente eu uso também esse depois para contar as vitórias, as respostas que o Senhor deu. Eu achei interessante que em janeiro eu fiz isso com a minha mãe. Nós fizemos uma lista de pedidos ao Senhor e começamos a orar. E de repente vieram tantas coisas que eu já até tinha esquecido, estava lá relatado. E foi um motivo de agradecimento ao Senhor, né? Porque o Senhor é bom, e o Senhor é bom em todo o tempo. Então eu espero que vocês aprendam alguma coisa, assim. Para mim é tudo muito novo ainda relatar sobre isso, mas aprenda que tem a gratidão automática, que na verdade ai meu Deus do céu, só uma expressão de fala, na verdade, mas não é uma coisa sentida. A passiva, que é aquela coisa eventual, comprei minha casa, casei, você é avó, você é mãe, né? Então, assim, aquela alegria, aquela gratidão, mas é eventual. E a da psicologia, que fala sobre a gratidão ativa, que é exatamente todos os dias você escrever, você ter seu caderno, você fazer uma reflexão daquilo, né? Não olhe para a destruição, mas olhe, na verdade, aquilo que você aprendeu. De repente, cara, tu perdeu tudo, mas alguma coisa benéfica aconteceu, porque é assim a vida acontece para minha vida e para tua vida todos os dias. Eu, por exemplo, sou assim muito grata pela minha mãe. Para a maioria das pessoas sabem que eu quase perdi a minha mãe em 2017, e eu sou muito grata. E eu tento expressar isso todos os dias, não só para minha mãe, mas para o Senhor. E eu sou grata, sou feliz porque eu a tenho, né? E assim, é maravilhoso, um sentimento de quase perda para uma restituição, uma ressurreição, que eu creio plenamente que Deus fez por mim, por me amar, por saber que, na verdade, sei lá, acho que naquele momento não ia rolar. Então é isso, que Deus te abençoe, shalom, e eu te impulsiono mais uma vez. Tem o seu caderno devocional, tem o seu caderno da gratidão, tem o seu diário. Escreva, sai escrevendo para ser curado aí, em nome de Jesus. Shalom.